Meus irmãos, é com alegria que nós retornamos à casa do Senhor para adorá-lo. Que coisa tremenda poder estar na presença de Deus. Poder dizer que Ele é santo, poder dizer que Ele é a razão da nossa vida. Oh, maravilha poder estar na presença do nosso Deus. Ao longo dessa semana eu vim pedindo a Deus, Senhor, o que Tu queres que seja ministrado no coração da Tua igreja, e Deus me inclinou para essa passagem de Atos capítulo 4. Gostaria que o irmão abrisse aí. É um texto um pouco longo, eu vou ler aqui na minha versão, o irmão acompanha aí. Mas foi aquilo que Deus inclinou, o Espírito Santo inclinou o meu coração para que meditássemos nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes de que modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Meus irmãos, nesse tempo presente, nós temos sido, como igreja de Deus, levados a acreditar num monte de coisas que Jesus não falou. Jesus não falou que a nossa vida aqui nessa terra seria um mar de rosas. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou que você ia ter carro zero. Jesus não falou que você ia ter um jatinho particular. Jesus não falou que a sua vida seria um mar de tranquilidade. Jesus, muito pelo contrário, nos alertou que no mundo teríamos aflições. E estão vendendo, tem sido vendido para o povo de Deus uma série de coisas que Jesus não falou. Mas algumas coisas que ele falou, nós vamos relembrar nessa noite. A primeira delas
qual é o seu principal chamado. Tem gente que está perdida na igreja, não sabe o que fazer, não sabe se trabalha na recepção, não sabe se trabalha no som, queria tanto ficar aqui no altar, louvando, porque muitas vezes é levado até por vaidade, e Deus nos guarde desse espírito de vaidade. Mas o nosso principal chamado, ou um dos nossos principais chamados, é aquele que está em Atos 1, capítulo 8, volte algumas páginas aí da sua Bíblia, e você vai ver o próprio Senhor Jesus dizer, no capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se você não sabe qual é o teu chamado, Jesus está nessa noite dizendo qual é o teu chamado. O teu chamado é para você ser uma testemunha. E o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu alguma coisa, vivenciou algo, participou de alguma situação e tem condições de relatar precisamente o que aconteceu. Jesus não chamou você para ressuscitar mortos. Espero que você tenha esse dom, mas esse não foi o principal chamado. Jesus não chamou você para você tocar no louvor. Nem todos têm o dom de cura, mas o que Jesus chamou a todos os seus filhos por adoção, a sermos testemunhas. Testemunhas do quê? Testemunhas do poder de Deus. Nós lemos o texto no capítulo 4, quando 2 homens iletrados, incultos, foram levados na presença de autoridades, para dizer, como é que esse negócio aconteceu? E se você voltar um pouquinho, você vai ver que essa cura, no capítulo 3, Pedro e João disseram para aquele coxo, não temos prata, nem temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles então foram um instrumento por meio do qual Deus curou aquele homem. Se você continuar aqui no livro de Atos, você vai ver que Pedro, através da vida de Pedro, Deus fazia milagres extraordinários. Se você for avançar aqui no livro de Atos, você vai ver que Deus, através da vida do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. Mas quem é que faz o milagre? Deus. E Ele te chama para testemunhar. Deus fez isso. Pedro e João, revestidos, cheios do Espírito de Deus, realizaram um milagre que não podia ser negado. Prata e ouro eles não tinham, mas eles tinham o poder de Deus nas suas vidas. E eles eram testemunhas do que o poder de Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. E frente a essa realidade, eles não podiam ficar calados. E eles viraram com toda intrepidez para aqueles homens e disseram no versículo 5, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Nós somos testemunhas de que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que veio mudar a história da humanidade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E a igreja de hoje tem falado sobre o quê? Sua conversa, minha conversa no dia a dia tem sido sobre o
quê? Pedro e João eram testemunhas oculares. Eles tinham visto tudo aquilo que Jesus tinha feito, seus milagres, eles tinham ouvido seus ensinos, eles tinham visto aquelas coisas que aconteceram na crucificação, o céu ficando escuro, os mortos saindo das tumbas, aquela escuridão que durou aquelas horas, 3 horas. Isso dominava a sua vida de tal forma que não tinha outro assunto. Tudo que aqueles homens, toda a vida daqueles homens girava em torno daquela experiência tremenda que eles tinham tido com Deus. Não tinha espaço para mais nada. E eu te digo nessa noite, se a igreja mudou, se você mudou, porque agora eu e você temos um diálogo diferente, eu digo para você nessa noite, o meu Jesus não mudou. Abra a tua Bíblia aí em Hebreus 13, 8. E você vai ver o escritor de Hebreus dizendo para cada um de nós, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus não mudou. E Paulo, lá em 1 Coríntios, o perseguidor que virou perseguido, o algoz da igreja perseguida que virou igreja perseguida, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo fala, a minha estada no meio de vocês não foi com filosofia, não foi com conversa, não foi com essa história, porque vocês precisavam que a fé de vocês ficasse embasada no poder de Deus, e não em sabedoria humana. E o que a igreja de Deus tem feito hoje? Tem transformado as nossas reuniões em reuniões de persuasão. Trazem Freud para o altar, trazem filósofos para o altar, trazem um monte de ditos populares. Tem igreja cantando canção de Legião Urbana no púlpito. Tem pastor se transformando em coach. Muita sabedoria humana e pouco poder de Deus. Eu não tenho o poder de ressuscitar os mortos. Deus não me deu esse dom. Mas eu posso testemunhar do poder daqui, dizer do que Deus tem feito na minha vida. Você e eu provavelmente não temos o relacionamento íntimo com Deus que deveríamos, para que Deus tivesse condição de nos dar dons como esses. Porque talvez se Deus me desse o dom de ressuscitar os mortos, talvez eu abrisse a minha própria igreja, porque eu não estou pronto para ter um dom desse tipo. O meu caráter não comporta. Mas eu tenho como abrir a minha boca e dizer de onde Jesus me tirou. Eu posso abrir a minha boca e falar, eu era assim. Eu era preso pelo medo, eu era preso pela pornografia, eu era preso pela mentira, pela vaidade, e Jesus transformou a minha história. Quantas orações o Senhor tem respondido na minha vida? Eu posso dizer, Ele tem agido comigo com poder, porque Ele tem me mudado essa natureza caída, e você tem que abrir a tua boca e dizer, o meu Deus tem poder, porque o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Abra a tua boca.
Seja testemunha do poder de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, no trabalho, no fundo do poço. Abra a tua boca e fala: Deus pode mudar a tua história como mudou a minha. Ele é o mesmo. Quantos aqui no Arraial Deus já tirou do fundo do poço da depressão? Conta a tua história. Quantos aqui Deus tirou do fundo do poço do vício? Conta a tua história. Às vezes não foi com você, mas foi com algum amigo seu, e você viu o que Deus fez na vida dele. Quantas e quantas pessoas ao longo desses anos nós temos visto como Deus tem tirado do fundo do poço e dado uma nova história. Abra a tua boca. Abra a tua boca e fala. Isaías 46 diz assim. Isaías 46, versículos 9 e 10, diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus que você serve. O Deus que não muda. O Deus que continua com as suas mãos estendidas para mudar a história de todo aquele que dele se aproxima. Jeremias 29, 13, nos diz: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. O que você tem buscado de todo o teu coração? Você tem buscado dinheiro? Ah, meu amigo, vai ficar tudo por aqui. Você pode morar na maior cobertura do Central Park em Nova York. Vai ficar tudo por aqui. E o que tens preparado para quem será? Você pode dirigir a Ferrari último modelo pelas ruas de Mônaco. Vai ficar por aqui. Vale a pena colocar toda a tua esperança no dinheiro? Vale a pena correr atrás como se fosse a coisa mais importante do mundo? Quando Deus fala que Ele vai nos prover o necessário, que o Senhor é o nosso pastor, de nada sentirei falta, porque eu só preciso estar do lado dEle, porque na presença dEle há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Você vai trocar isso por dinheiro? É isso que o teu coração está buscando? Teu coração está buscando fama? É isso que você tem buscado de todo o coração? É por isso que você quer entrar no louvor, porque você quer ficar famoso? Teu coração tem buscado seguidores no Instagram? Ah, meu querido, eu quero ser conhecido pelo Deus Altíssimo. Eu quero que naquele dia Ele olhe para mim e fale: servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quantos e quantos aí viveram uma vida de fama e terminaram sua vida na desgraça? O ser humano não foi feito para ser adorado. Sempre que um ser humano vira foco de adoração e de bajulação, ele se perde. Olha aí as celebridades. Olha o Michael Jackson, o maior ídolo da música, da história
Depois não aceitava nem a sua cor de pele. N cirurgias, uma vida completamente destruída. Não corre atrás de fama, não corre atrás de like, não. É isso que você tem buscado de todo o teu coração, reconhecimento. Eu quero ser um excelente profissional, porque eu quero ser reconhecido no meio acadêmico. Meu querido, daqui a 15 anos, os artigos científicos que você publicou, provavelmente ninguém vai lembrar. Vai ter outra coisa. Sempre tem alguém melhor do que você. Ou você, como cientista, acha realmente que vai fazer alguma pesquisa que vai superar indivíduos como Einstein, como Newton. Reconhecimento, é isso que você está buscando? Você está cuidando da tua família porque você quer que eles te deem um tapinha nas costas? Você está cuidando porque é ordenança, amor é serviço, mesmo que você não tenha reconhecimento. Você quer que o pastor Eliezer estenda um tapete vermelho para você? É isso que você está buscando de todo o teu coração? Meu querido, você vai se decepcionar. Você está buscando amor? É isso? Você está buscando de todo o teu coração ser amado, ser recebido, ser aceito num grupo? O amor humano é falho. O amor humano é falho. Mas a palavra nos diz que ainda que uma mãe se esquecesse do filho que ela carrega no seu ventre, Deus diz: eu jamais me esqueceria de vocês. Você vai trocar o amor ágape, que é o amor de Deus, por um amor humano, que a primeira dificuldade, ele vacila. É isso, você está buscando de todo o teu coração amor. Jesus é a fonte do amor perfeito. Quando você encontra Ele, Ele preenche o vazio do teu coração. Por isso que a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, porque esse amor vai ser correspondido. Você nunca vai amar a Deus mais do que Ele te ama. Nunca, nunca. Se você amar uma esposa mais do que a Deus, ela não vai reconhecer isso. Se você amar o seu marido mais do que a Deus, ele não vai reconhecer isso. Ele vai dizer: ela está na minha mão. Posso fazer o que eu quiser, que ela está aqui, na coleirinha comigo. Meu querido, se você colocar todo o teu amor para cima de pessoas, elas vão te decepcionar. Mas se você dirigir todo o teu amor para Deus, Ele vai te amar muito mais, porque Ele é a fonte do amor inesgotável. O que você tem buscado? Aceitação? Ser aceito? E aí você não diz não para ninguém, porque você quer ser aceito. As pessoas pisam, maltratam você, mas você não pode dizer não, porque você quer ser aceito. Meus queridos, não também é resposta. Não se violente, não violente as leis de Deus, porque você quer ser aceito. Muitas vezes, por amar a Deus, a gente vai ser rejeitado. E amém, por isso eu já tenho a aceitação que eu preciso, que vem do meu Senhor. Os apóstolos falaram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que você tem visto e ouvido, meu querido? Você tem visto e ouvido política? O teu dia inteiro, ao invés de você estar na presença de Deus, orando, buscando a face dEle, o teu ouvido e a tua visão só se preocupam com política? Meu querido, você vai ficar muito decepcionado. Deixa eu te falar uma coisa, vai piorar. Porque a gente está chegando no final dos tempos. Então a tua expectativa é para esse mundo aqui, que vai ter uma revolução política, que o teu líder político vai assumir. Vai piorar, porque é necessário que o homem do pecado se manifeste. O que você tem visto e ouvido? TV? Tem se alimentado de lixo? Porque o que tem na televisão é só lixo. Acabamos de ter um show aí de uma popstar internacional que foi um culto satânico ao vivo.
ao vivo. Show pornográfico e de invocação de demônios. Com ela vestida como o próprio Beelzebul. Arte? Você acha que isso é arte? Sou da época que a arte era fazer aquela escultura de mármore imensa que parecia um ser humano. Michelangelo, Da Vinci. Isso é arte? Você acha que isso é? O que você tem visto e ouvido? Séries? Música? Música que propaga esses valores? É isso? É isso que tem enchido a tua casa? Por isso que você não consegue abrir a tua boca para testemunhar. Porque tem um monte de coisa levando o poder de Deus da tua vida, porque você tem visto e ouvido coisas que não edificam. Futebol, você sabe a escalação toda do Flamengo, mas você não sabe os profetas menores. Você e eu temos sido testemunhas do quê? É tempo de consagração, meus irmãos. É tempo de renovo. Nós, como homens da IBL, nós entramos agora no nosso terceiro mês, em que nós estamos orando, jejuando, lendo a palavra, buscando fortalecimento em Deus para as batalhas que estão aí fora. Nossas reuniões aqui de segunda-feira têm sido uma bênção para mim, sabe por quê? Porque eu estou orando com os meus irmãos, eu estou sabendo das dificuldades que eles estão passando, e aí durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu estou guerreando a guerra deles. É tempo de consagração, meus irmãos, é tempo de deixar de brincar de ser crente, é tempo de nos permitirmos ver o poder de Deus nos mudando de dentro para fora, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado. O maior testemunho que você pode dar sobre o poder de Deus é o que Ele fez na tua vida. Eu era ladrão e não sou mais. Eu era dependente químico e não sou mais. Eu batia na minha esposa e não bato mais. Eu agredia meus filhos com palavras e não agrido mais. Se o que Deus fez na tua vida incluiu uma cura miraculosa, como nós já pela fé vemos a cura da minha irmã, eu sei que essa cura vai ser para a glória do nome de Deus. Se a tua vida com Deus inclui uma cura dessa, uma libertação do poder das trevas, sua ou de outras pessoas, isso é para a glória de Deus. E você tem que abrir a sua boca e dizer o que Deus fez, como aquele gadareno fez. Aquele gadareno tinha 6.000 demônios na sua vida, destruindo a sua vida. E quando ele foi liberto, Jesus falou para ele: vai e conta tudo que Deus te fez. Tua última experiência com Deus é de 30 anos atrás? Está na hora de um renovo. Tua última experiência com Deus é de 6 meses atrás? Melhorou bastante, mas é hora de estar com Ele todo dia. Você nunca viveu o extraordinário de Deus? É hora de ter essa experiência, porque você nunca mais vai ser o mesmo. Porque você vai sair do campo das palavras e das ideias para dizer: eu sei o Deus que eu sirvo. Saiba você que essa dor que você passa, que essa luta que você tem enfrentado, quando o poder de Deus se derramar sobre a tua vida e me dar o teu cativeiro, isso vai ser o maior testemunho que Deus vai usar para ganhar outras pessoas. E te digo mais, Deus vai fazer se aproximar de você pessoas com um problema parecido com o seu, porque você vai ter empatia com eles e vai dizer: o que Deus fez comigo, o câncer que Deus curou em mim, pode curar em você também. A tristeza que eu sentia na minha alma, que Jesus Cristo tirou, pode tirar da tua alma também.
O meu filho que estava perdido, Jesus restaurou e pode restaurar o teu filho também. Esse espinho na tua carne não é para a tua destruição, é um chamado de Deus para consagração. Tem um monte de guerra lá fora. Se Deus permitir, no mês de julho desse ano, nós começaremos o nosso trabalho de rua. E é por isso que nós estamos nos consagrando nesse período de 3 meses. O que nós vamos encontrar lá fora? Prostitutas, endemoniados, drogados, é isso que a gente vai encontrar lá fora. A gente vai encontrar o beautiful people da Zona Sul, perdido nos seus barzinhos, enchendo a cara de cachaça, com a depressão de domingo, porque amanhã é segunda-feira. E toda a alegria foi embora. É esse beautiful people que a gente vai encontrar aí fora. E como é que a gente vai fazer frente a essas realidades do mundo espiritual? Estando cheios do Espírito Santo de Deus. O maior milagre que um ser humano pode experimentar é o novo nascimento. Conta como Jesus fez você nascer de novo. Conta a tua experiência de transformação. Conta o antes e o depois. Esse é o maior milagre. E a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz em Mateus 12:34, que a boca fala o que o coração está cheio. Esses apóstolos estavam cheios de Deus. E frente às ameaças daqueles sacerdotes que os ameaçaram, jamais falem desse nome novamente. Nós não podemos negar o milagre, mas vocês têm que se calar. Eles estavam tão cheios de Deus que a boca falou. A boca falou. Nós não podemos nos calar perante o que nós temos visto e ouvido. Meus irmãos, a minha oração nessa noite é a oração que eu tenho feito no meu quarto. Senhor, menos de mim e mais de Ti. Eu sozinho não posso fazer nada. Estou à frente dos homens esse ano, mas eu sei que sozinho eu não posso fazer nada. Só Deus tem estratégia. Só Deus tem a palavra certa no momento certo. Só Deus pode trazer para o local certo aquela pessoa que está com uma terra preparada para a semente entrar. Só Deus conhece no meio do beautiful people aqui da Zona Sul, aquele coração que está pronto para receber a palavra. Eu não sei. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E tem um monte de crente vivendo uma vida num voo solo, querendo fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui da nossa reunião de oração. No dia 14, no dia 13, acho que foi 13, que é uma segunda-feira, Joyce. 13 de maio foi uma segunda-feira? Foi. No dia 13 de maio, nós nos reunimos aqui para orar como homens. E eu não sei os outros irmãos, mas eu saio daqui melhor do que quando eu chego. E nós tivemos um momento abençoado no dia 13 de oração aqui na segunda-feira. E no dia 14, eu acordei de madrugada para orar, porque eu estou no relógio de oração pela minha irmã. E naquela manhã eu estava na presença de Deus e falando, Senhor, nós só precisamos que Tu estejas no nosso meio. Se Tu estiver no nosso meio, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter transformação, vai ter mudança de vida, vai ter quebra de corrente, vai ter libertação, vai ter... Senhor, a gente só precisa que Tu estejas no nosso lado. A gente só precisa que Tu estejas no nosso meio. E aí eu lembro que eu estava ajoelhado, e aí na minha mente eu fazia aquela imagem de como se chegasse um pé do meu lado. Senhor, se eu tivesse ajoelhado e o Teu pé chegasse aqui do meu lado, haveria toda a mudança. Nós só precisamos da Tua presença.
Porque, infelizmente, irmãos, muitas vezes, lá no Apocalipse, Jesus nos fala que tem igrejas e reuniões que Ele não está presente. Ele está do lado de fora querendo entrar, batendo a porta. E aí, naquela madrugada, eu terminei meu momento de oração, deitei mais um pouco. Daqui a pouco, um irmão nosso me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Wagner, acabei de cochilar agora e tive um sonho. Falei, é mesmo, meu irmão? É. Eu sonhei que ontem o Senhor Jesus estava sentado do nosso lado. E eu vi, nesse sonho, não vi o rosto dele, mas eu senti a presença dele do nosso lado. E eu lembro que você estava ali, o irmão Hernani também estava, eu estava sentado do lado, e de repente eu senti aquela presença do nosso lado. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei, meu Deus, foi a resposta da minha oração nessa manhã. E eu não verbalizei essa minha oração. Eu fiz essa oração aqui na minha mente. Falei, Senhor, a gente só precisa da Tua presença. Só precisa da Tua presença. E Deus me responde com outro irmão que estava na reunião, naquele mesmo momento, algumas horas depois, dizendo, eu estava lá com vocês. Para terminar, eu vou contar uma outra experiência que nós tivemos, quando a gente fazia trabalho de rua lá, em Manguinhos, na Cracolândia do Jacarezinho. Estive lá ontem, na posse de um outro pastor. 5 anos depois já voltei lá para Manguinhos. E aí eu lembro que uma irmã nossa estava com... A gente saía com suco, saía com pão, para atender os dependentes químicos ali de Manguinhos. E eu lembro que a gente chegou num chaveiro que tem ali na saída do Manguinho, e aí tinha um morador de rua ali jogado no chão, e aí uma irmã nossa tocou no ombro dele e falou assim, boa noite, meu querido, você quer um pão? Você quer um suco? E aí aquele morador de rua virou para ela e falou assim, eu sabia que vocês estavam chegando. E ela falou assim, como assim? Me explica melhor. Ela falou assim, antes de eu pegar no sono, eu estava com tanta fome, mas tanta fome, que eu falei assim, Deus, manda alguém para me ajudar. E aí aquele morador de rua falou que ele ouviu uma voz dizendo assim, a minha igreja está chegando. E eu peguei no sono. Que eu e você possamos ser essa igreja que Deus conta nesse tempo. Deus te abençoe.